Hoje é dia de responder perguntas dos nossos clientes. Hoje é dia de responder perguntas dos nossos seguidores. Inclusive quero agradecer de coração a todo o pessoal que está acompanhando o canal, que está enviando a sua pergunta, que está ajudando a divulgar o canal. A gente fica muito feliz por ver que pessoas estão enviando questões para saber o meu ponto de vista, para saber o que eu acho sobre determinado assunto. Algumas questões a gente compartilha e manda lá para o Laércio Fonseca, para o quadro Lelê Pergunta, Lala Responde, mas é só um vídeo por mês com ele. Não tem como esclarecer todas as dúvidas por meio dele. Então, na medida do possível, a gente vai gravando os vídeos, vai respondendo as questões e auxiliando na busca e na caminhada de cada um. Então, a pergunta de hoje é do nosso querido Alessandro Akimoto, em que ele faz a seguinte pergunta: em se tratando de ascensão espiritual, autêntica e doutrina com consciência, como identificar rapidamente se determinado segmento religioso ou filosófico não te levará de forma alguma a uma jornada evolutiva ascensional? Uma vez que existem segmentos que priorizam a si próprio na busca da verdade e excluem o alheio, somente os segmentos que te auxiliam no despertar do conhece-te a ti mesmo é que podem contribuir decisivamente neste processo? E aí ele emenda a questão, fazendo um 2 em 1. Existe alguma possibilidade de ser válida a teoria dos campos morfogenéticos de Rupert Sheldrake e a teoria se aplicaria em nível de ascensão espiritual? Abraço! Abraço para você, Alessandro. Gratidão pela pergunta. Vamos responder sua questão, mas primeiro fazer aquela choradeira básica, né? Se inscreve no canal se ainda não está inscrito. Anda assim, não seja mal, anda assim! Compartilha o vídeo, publica nas redes sociais, dá um like e ajuda o nosso canal a continuar crescendo, porque todo esse trabalho a gente faz com muito carinho para ajudar na busca e na evolução de cada um de vocês. Então, Alessandro, com relação à primeira pergunta, eu creio que chegou um momento na evolução da humanidade onde é perfeitamente possível nós fazermos algumas sínteses sobre todo esse conhecimento para formar uma síntese do conhecimento humano. A evolução espiritual, a evolução humana, ela passa por etapas. Tratando-se especificamente de evolução espiritual, a gente pode perceber que até o presente momento houve a necessidade de descidas, por assim dizer, de entidades espirituais altamente elevadas para ajudar o ser humano na sua caminhada e na sua busca por evolução. Nós vimos então, por exemplo, a descida de seres elevados como Sócrates, como Jesus, como Buda, como Forri, como Lao Tzu, entre tantos outros, que vieram trazer conhecimentos, que vieram preencher algumas lacunas no conhecimento do ser humano. Até mesmo a descida, por exemplo, de Allan Kardec pode ser considerada como uma dessas descidas de entidades altamente evoluídas e que vieram preencher a lacuna do conhecimento humano, porque para nós aqui do Ocidente, a reencarnação, por exemplo, e a continuação da vida depois da morte, para muitos era uma novidade, principalmente para nós aqui do Ocidente, que desconhecia isso até então. Do meu ponto de vista, podemos dizer que o conhecimento reunido até hoje em termos de espiritualidade, podemos dizer que por enquanto, ao menos por enquanto, esse conhecimento está completo, ao menos para a nossa demanda atual. Porque podemos perceber que todos, mas todos esses seres, eles vieram e reencarnaram em pontos geográficos diferentes, trazendo um conhecimento em cada um deles, um conhecimento que acaba se completando. Mas existe uma questão que é muito importante que seja percebida, eu digo até que é urgente que nós percebamos isso. Nenhum desses avatares que vieram aqui para a Terra trazer um conhecimento diferente, absolutamente nenhum deles quis pregar que o seu conhecimento era o único verdadeiro e o único que deveria ser valorizado. Quando Jesus diz, por exemplo, que ninguém vai ao Pai senão por mim,
Ele estava querendo dizer uma outra coisa. De forma alguma ele estava querendo dizer que era só ele que sabia das coisas, que o conhecimento de Buda não valia nada, que os questionamentos trazidos por Sócrates não tinham valor nenhum. Não era nada disso. Mas o que acontece é que, após a vinda de cada um desses seres, o ser humano, em seu anseio natural de eternizar aquele conhecimento reconhecidamente superior ao seu, o ser humano acabou muitas vezes institucionalizando o seu mestre. Foi basicamente isso que aconteceu com Jesus e o cristianismo, com Buda e o budismo, com Krishna e o hinduísmo, etc, etc. Então nós não podemos deixar de perceber que os indivíduos que tomaram a dianteira na manutenção destas instituições, eles acabaram, provavelmente por uma questão ligada ao ego, mas eles acabaram intitulando-se, autoelegendo-se como indivíduos aptos a estarem conduzindo os rumos da humanidade. E detalhe que fizeram isso, muito provavelmente antes de eles pegarem esse ensinamento dos mestres, estarem aplicando em si mesmos, estarem realizando a mudança necessária em si mesmos, para somente depois poder fazer uso desse conhecimento, então, para ajudar a humanidade no seu crescimento. É o legítimo cegos conduzindo cegos. Mas apesar de tudo isso, a evolução não para, e eu acho que esse momento é muito importante para nós, porque hoje, na minha opinião, nós temos a possibilidade, com todo esse conhecimento que está disponível, nós temos então a possibilidade de estarmos realizando a nossa alforia espiritual, onde nós estamos maduros o suficiente para estar reunindo todo esse agregado de conhecimento trazidos pelos grandes mestres, fazermos uma síntese de todo esse conhecimento, procurar passo a passo, colocar em prática, aplicar em nós mesmos esse conhecimento e aos poucos irmos nos tornando os mestres de nós mesmos. E sejamos sinceros, se nós pegarmos detalhadamente, analisarmos com muito critério, colocando aquele feeling, aquele sentimento no nosso estudo, nós vamos ver que esses conhecimentos, na verdade, só nos conduzem para um único lugar, que é para o nosso próprio interior. Porque é justamente ali que se encontra o verdadeiro mestre. É por isso que nós vemos entidades altamente realizadas espiritualmente, como Jesus, por exemplo, dizendo: eu e o Pai somos um. Ou até mesmo Buda. Buda costumava dizer aos seus discípulos: eu sou Buda, vós também sois Buda. A única diferença entre eu e vocês é que eu me lembro disso e vocês ainda não. Então é nesse mestre interno que tudo se reúne, que todas as doutrinas se encontram e que toda a humanidade se reúne sem diferenças, onde somos todos apenas um. Então perceba que cada vez que você coloca a sua evolução, a sua realização espiritual na dependência de um agente externo, seja ele Jesus, Buda ou quem for, então você está depositando toda a sua esperança de realização e de evolução para fora de si. E obviamente não é essa a função dos mestres. Provavelmente era por isso que o Osho dizia que a função de um mestre não é conseguir seguidores, mas fazer os seus seguidores se libertarem até mesmo dele próprio. Quanto à segunda questão, então, questionada pelo Alessandro, sobre os campos morfogenéticos, na verdade, algum tempo atrás eu estudei a obra do Rupert Sheldrake, dei uma estudada assim muito superficial sobre esse tema, mas eu posso fazer algumas considerações e também dar a minha opinião sobre o assunto. Na verdade, a teoria dos campos morfogenéticos lá do Sheldrake, para a gente entender basicamente o que são os campos morfogenéticos, o Sheldrake até elabora uma pequena história para a gente tentar visualizar o que é que ele está querendo ensinar. Então ele faz a seguinte comparação: imagine, por exemplo, duas ilhas separadas uma da outra a milhares de quilômetros de distância. Em cada uma dessas ilhas existe um grupo de macacos, da mesma espécie de macacos e tudo mais. Imagine que os macacos lá da ilha A, por exemplo, que eles acabam aprendendo um truque novo de como quebrar cocos. Como quebrar cocos. Algo que até então nenhum desses indivíduos
nem da ilha A, nem da ilha B, sabia como fazer. Mas de repente então um dos macacos, mais esperto, foi lá, descobriu que tinha um novo jeito de quebrar os cocos e quebrou o coco. Quando ele percebeu que isso deu certo e que esta era uma forma muito eficaz de quebrar cocos, este conhecimento ficou armazenado então na mente, no cérebro, como você entender, deste indivíduo. Só que o detalhe é o seguinte: os outros macacos lá da ilha B também aprenderam exatamente ao mesmo tempo. Uma coisa, veja bem, é você entender que os macacos que vivem na mesma ilha com esse indivíduo tenham aprendido a fazer isso porque viram ele fazer. Agora os macacos lá da outra ilha, que não tem nada a ver com a história, que nunca tiveram nenhum tipo de comunicação entre si, eles também aprenderam isso. Como é que houve essa troca de informação? Na teoria então do Rupert Sheldrake, existe algo chamado campo morfogenético, que na verdade é um campo, algo como um projeto arquitetônico que une todos os seres. Óbvio que cada espécie possui seu próprio campo morfogenético. Indivíduos que têm algum tipo de correlação também vão ter seu próprio campo morfogenético, que se a gente for avaliar na linguagem do espiritismo atual, a gente vai ver que nada mais é do que a própria consciência desses indivíduos sendo manifestada no corpo astral, porque ele ainda usa o exemplo dizendo que os campos morfogenéticos seriam como o projeto arquitetônico que vem a dar forma, que vem através do código genético moldar, dar forma para a existência do indivíduo aqui na matéria, mas que é algo que está além do corpo material de todos nós, de todos os animais, de todos os seres, algo que existia antes da existência desses seres e algo que vai continuar existindo depois. No caso dos macacos, é algo muito parecido com o conceito das almas grupais, que é trazido pela teosofia, pelo espiritismo. Para nós, seres humanos, provavelmente tem algo parecido com o corpo astral nosso, que a gente sabe que vem a dar forma e a moldurar o corpo físico que nós, ora, ocupamos aqui na matéria. Então, do meu ponto de vista, basicamente, o Sheldrake está apenas detectando algo, através dos seus experimentos e das suas teorias, algo que nós, espiritualistas, já sabemos há algum tempo, mas que nós não tínhamos como trazer isso de um modo científico, e que a ciência aos poucos está trazendo. Quem quiser conhecer mais detalhadamente, pode procurar no YouTube, que vai ter até mesmo palestras do Sheldrake falando sobre isso. Então, resumidamente, Alessandro, caros ouvintes, estude tudo o que você tem à disposição e sem medo, porque voltando ainda à questão da primeira pergunta, é óbvio que não existe um caminho melhor que o outro. O que existe são caminhos melhores dependendo do seu momento atual, porque cada um de nós tem um momento diferente, e obedecendo ao nível de compreensão do momento de cada espírito, um conhecimento vai ser melhor que o outro. Portanto, todos os caminhos são válidos, todos são importantes, mas nenhum em si é melhor que o outro. Até mesmo porque, na verdade, podemos até dizer que não existem vários caminhos. Existe apenas um único caminho, que é o caminho do autoconhecimento. E claro, existem muitas ferramentas que vão te auxiliar a chegar até lá. Yoga, Tai Chi, Buda, Jesus, Espiritismo, etc, etc, etc. Mas são ferramentas. E o meu conselho é que nós não sejamos apegados, demasiadamente apegados, a nenhuma dessas ferramentas. Procure, estude, perceba aquilo que ressoa em seu coração, mas esteja ciente de que pode chegar o momento em que você vai trocar, em que você vai substituir a sua ferramenta atual por uma outra ferramenta que venha a condizer melhor com o seu momento. E é por isso então que a vida é uma eterna dança cósmica, uma eterna mutação, e azar daquele que ficar parado. É óbvio que não estou tentando invalidar ou injustificar a importância dos mestres e gurus espirituais. A questão que precisa ficar compreendida é que não podemos criar nenhuma espécie de dependência desses seres. A função de um mestre, no máximo, é mostrar para nós o caminho, mas o caminho precisa ser traçado, precisa ser percorrido por cada um de nós. Livre, sozinho,
desimpedido, desapegado. O recado por hoje é esse. Espero que eu possa ter esclarecido um pouco mais sobre o assunto. Fique livre para dar sugestão, opinião, dá um like no vídeo, compartilha. Desejo a todos muita paz e até a próxima.